convidada. Vamos lá, gente. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao seu Sem Censura para desta quarta-feira, dia 12 de junho. Sejam todos muito bem-vindos. Começamos nossa tarde de conversas falando sobre educação positiva. O tema é bastante discutido em rodas de mães e pais, mas qual será a melhor forma de educar nossos filhos? Nossa convidada para abordar o tema é a neuropsicóloga Jeane Lobato, que já está sentadinha aqui do nosso lado. E como o amor está no ar, hoje, Dia dos Namorados, falamos sobre relacionamentos. Jornalista e divulgadora científica Vanessa Monteiro explica como as tecnologias de comunicação podem dar match na busca por um par perfeito. E vamos conhecer a história do casal Jamile e Johan Johansen. A brasileira e o norueguês se conheceram em aplicativo de namoro e construíram família. Temos ainda os tradicionais arrastões do Arraial do Pavulagem. O evento, super esperado no período junino, começa este final de semana e quem faz o convite é o coordenador de ações do Arraial do Pavulagem, João Guilherme Ribeiro. A produtora de TV, Rebeca Reis, recebe a sua participação pelas nossas redes sociais. Oi, meu amor, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Boa tarde a nossa convidada e boa tarde a você aí de casa que está acompanhando Sem Censura Pará pela TV, app ou Portal Cultura. Lembrando que você pode interagir com a gente no X com a hashtag Sem Censura PA ou pelo WhatsApp, mandando sua pergunta com nome e bairro, que é o 988-957957. Então vamos lá, gente. Você sabe que o nosso programa diário, ele é ao vivo, com uma reprise à noite, sempre a partir das 23 horas. Vamos começar o programa, então? Você aí de casa já ouviu falar em educação positiva? O termo é bastante discutido entre mães e pais e educadores e ganhou projeção na imprensa e nas redes sociais nas últimas semanas. Apesar de assunto bastante atual, ainda causa muitas dúvidas. Nossa convidada para abordar o tema e explicar as semelhanças e diferenças entre educação positiva e educação permissiva é a neuropsicóloga Jeane Lobato. Jeane, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Você poderia identificar para nós, produção, pessoas que fazem o Sem Censura e os próprios telespectadores, o que configura uma educação positiva? Sim, eu vou tentar explicar em linhas gerais. Bom, a educação positiva para qualquer referencial teórico, independente da terminologia ter vindo da abordagem da psicologia positiva, como tem sido divulgada nos últimos tempos, o que ela tem como premissa é provocar o desenvolvimento humano. Sim. De que forma? Atendendo às necessidades da criança nas diferentes fases do seu desenvolvimento. Mas como assim, né? Atender às necessidades da criança? Bom, é preciso para isso ter um adulto próximo, um educador, né? Ou outro mais experiente da relação, como a gente chama, atento às necessidades da criança, pronto para responder aquilo que a criança precisa, né? Através de interações com qualidade, através de mediações com intencionalidade, né? Com respeito a essa criança, né? Entendendo ali que essa criança precisa ser ouvida, precisa ter um espaço para se manifestar enquanto sujeito, né? Então, deve haver sempre uma escuta para essa criança, mas também uma atenção para os incentivos, para poder reconhecer e validar as iniciativas dessa criança, né? As suas ações positivas, né? O reconhecimento positivo das ações dessa criança, né? Sempre com base numa comunicação não violenta, no diálogo, na reflexão, né? Essa criança ela tem que ter um espaço para ter uma reflexão crítica dos seus próprios erros, entender que ela errou, né? E que erro é esse, que esse erro provoca consequências, que ela vai ter consequências através desses erros, mas a educação positiva, isso a partir de qualquer referencial teórico, tem também, dá muita ênfase, né? Considera como muito importante, fundamental,
estabelecer limites e regras bem claros e bem definidos, para que essa criança se organize emocionalmente, entende? Mas sem ser autoritário, sem ser permissivo. Perfeito. Essa é a diferença. Uma educação autoritária não produz desenvolvimento e uma educação permissiva, da mesma forma, também não produz desenvolvimento, né? A educação autoritária, ela dá limites em excesso, de uma forma coercitiva, e que não dá esse espaço para a criança justamente refletir e pensar no que ela está fazendo. Sim. E a educação permissiva não dá limites, são extremos, percebe? A educação positiva é o limite assertivo. A partir de que momento é considerado ideal você estabelecer regras e limites para as suas crianças? Sim, muito boa, muito importante essa pergunta, porque não é em qualquer momento que a gente vai dar limites e regras para essa criança. Imagina, o bebê acabou de nascer, você já vai estar estabelecendo regras, limites, Exato. Impondo disciplina? Não. Durante a primeiríssima infância, que a gente chama que é até os 3 anos de idade, essa criança está se construindo. Imagina, quando você nasce, você não sabe que tem um pé, seu cérebro não tem a representação de que você tem um corpo, de quem é você, Sim. dos seus sentimentos, das suas emoções, de que eu falo para você e que você fala para mim. Essa relação, esse jogo de papéis, né, entre eu e você e eu, isso ainda não foi estabelecido. Isso precisa ser estabelecido. Sim. Né? Então, nós precisamos de um tempo para a gente entender quem a gente é. Precisamos nos construir enquanto sujeito, né? enquanto eu psicológico. E isso está dentro desse período da primeiríssima infância até os 3 anos de idade. Sim. Nesse momento, até os 3 anos de idade, como eu disse, tem que ter a presença assídua, corriqueira do adulto próximo, do cuidador, para estar atento às necessidades da criança, mas não só às necessidades de cuidados básicos, né? A higiene, a alimentação, a saúde, mas cuidados, atender às necessidades também afetivas dessa criança. Sempre pensando em incentivar, né? Validar as pequenas ações, através de interações com qualidade, né? Uma presença que seja constante e rotineira. E a educação permissiva, ela não oferece isso, né? Uma relação abandônica, porque não dá limites, a criança faz o que quer, o que não quer. Com certeza. Não orienta, você pode isso, você não pode isso. Então, não tem como se desenvolver da forma adequada desse jeito, né? Então, o adulto permissivo, ele não está atento às necessidades da criança, né? Ele não responde ao que a criança precisa, ele está preocupado em atender às suas próprias necessidades. Perfeito. Eu não tenho tempo, então eu não vou dar limites, eu não vou impor regras, eu não vou pensar como que eu vou estabelecer contato com meu filho, eu não vou sentar no tapete para brincar com ele, porque eu não tenho tempo, né? Porque eu tenho muito trabalho, porque e realmente educar é trabalhoso. Sim. Mas pronto, você teve filho, você fez essa escolha, né? Então, com certeza. Não vai abandonar seu filho, não, né? Isso são relações abandônicas. Como a educação positiva ajuda no desenvolvimento emocional das crianças e adolescentes? Você falou ainda há pouco sobre a necessidade de provocar nesse novo indivíduo a reflexão. Mas como provocar a reflexão de uma criança quando pai e mãe não estão dispostos a fazer esse olhar sensível, essa formação de vínculo afetivo e muito menos a escuta necessária para atender aquela criança? Bom, é a relação abandônica, né, que eu falei. Essa criança não vai se desenvolver. Porque é o que a gente presencia hoje no cotidiano. Este assunto, ele surgiu na nossa reunião de pauta do Sem Censura por conta dos últimos acontecimentos nos últimos 10 dias. Nós vemos uma situação no Brasil em que uma adolescente fez birra com a mãe, de se jogar no chão, de puxar cabelo, porque a mãe não tinha atendido a um pedido de compra de um aparelho de celular de última geração. Nível 1. Nível 2, uma pré-adolescente nos Estados Unidos defendendo ardorosamente a mãe, acusada de ser
de ter assaltado uma loja, isso pelo simples fato dela ser negra. Então, diante desses fatos completamente diferenciados uns dos outros, de dois comportamentos completamente diferentes, a gente trouxe a pauta para o Sem Censura para a gente discutir. Que pais são esses hoje que não conseguem perceber a necessidade dos seus filhos com relação a essa escuta de qualidade, a esse olhar sensível, entender a criança num movimento gestual pelo qual ela está passando? Sim, então assim, é não estar atento, novamente eu volto ao que eu estava falando, é não estar atento às necessidades da criança, né? Poder responder àquilo que a criança precisa. A criança precisa, desde que nasce, desse olhar cuidadoso, dessa disponibilidade do outro, do cuidador, né? Que é o outro mais importante da relação, enfim. Sim. Que precisa estar atento. Então, se esses pais não têm disponibilidade, essas crianças elas não vão crescer, não vão se desenvolver da forma mais adequada. E aí, voltando àquelas etapas do desenvolvimento que eu estava falando, da primeiríssima infância, a gente espera que aos 3 anos a criança ela já esteja mais independente, com mais consciência crítica, né? Ela recebeu todo esse afeto, todo esse amparo, todo esse olhar cuidadoso, ela foi atendida nos seus... Eu estou falando do que é o esperado num desenvolvimento. Um monte de coisa acontece dentro do que não é o esperado. Sim. Eu estou falando aqui daquilo que é o esperado e aí eu como neuropsicóloga no meu consultório, eu vou trabalhar dentro daquilo que a gente quer alcançar. Sim. Né? Aquelas falhas ocorreram, ok, mas vamos pensar como poder alcançar e desenvolver aquilo que não foi desenvolvido, aquilo que está em defeito, vamos dizer assim. Perfeito. Entende? Então, assim, para completar, é nessa fase, aos 3 anos, que já se espera que a criança tenha uma construção maior do eu psicológico, que ela tenha uma maior noção de quem ela é, uma integração. Por quê? Nesse momento, como ela já sabe quem ela é, esse eu já foi construído, essa relação com o outro já foi construída, então só ela interessa, ela desenvolveu o egocentrismo e a gente espera que ela chegue nessa fase do egocentrismo, tá? Agora, se ela tem pais que abandonam, ela não vai chegar nessa fase do egocentrismo. Quando ela chega nessa fase do egocentrismo, ela já sabe mais quem ela é, ego, eu, centrismo, centro. É ela como pessoa mais importante. É aquela fase em que só a criança importa, entende? Com certeza. O outro não é importante, então ela não ouve o adulto, ela faz birra, porque só o que ela quer é que é importante. É a famosa fase da birra da criança. Sim. Né? Aos 3 anos, a gente espera que isso aconteça. Sim. E esse é o momento de se dar limites claros e bem definidos para que essa criança se organize. Sim. Entende? Ela não tem um cérebro desenvolvido, ela não tem suas zonas frontais desenvolvidas, é o adulto que vai servir, né? Vai ter essa função de impor regras, limites, não. Isso não pode. De uma forma clara, precisa, assertiva. Com certeza. E não autoritária e não permissiva. Aí é que está a diferença. Diante da primeira ação de birra, digamos assim, como cortar esse mal pela raiz? A cadeirinha do pensamento, o cantinho da reflexão, como é que hoje a neuropsicologia tem tratado isso com os pais? Então, o cantinho da reflexão é uma coisa muito legal, muito importante, né? A gente evita a comunicação violenta, a gente tem que estar sempre aberto ao diálogo, né? Para provocar nessa criança a reflexão. Então, é sempre muito diálogo, muita conversa. Tem que ter esse espaço para que essa criança possa refletir. Sim. Isso é uma construção, isso não é uma coisa da noite para o dia. Isso é algo a ser construído no dia a dia, no cotidiano. Ter um espaço, o espaço do cantinho não é só aquele momento que fez birra, que fez coisa errada. É algo a ser construído no dia a dia. Vamos refletir, vamos ter essa consciência crítica, porque tem que saber que o seu erro vai provocar consequências, vai te trazer malefícios. Então, combinar acordos, sabe? São coisas, entende como são paliativos, são coisas que a gente tem que fazer antes de chegar nesse momento.
Isso que é uma educação positiva, é você fazer essa construção de uma relação positiva, né, com a criança. É difícil? É muito difícil. Tem que ter tempo, tem que ter disponibilidade, né, tem que ter sensibilidade e nem sempre a gente consegue, mas se a gente tem essa prática no dia a dia, fica muito mais fácil, né? A criança, antes de fazer uma birra, antes de fazer qualquer outra coisa, mas a gente espera que ela chegue nessa fase do egocentrismo. Que ela seja aquela criança, é normal isso, a criança que faz birra, porque ela já construiu o eu. Então, ali naquele momento, ela que é mais importante, o outro não tem importância. Não vai ouvir, não vou dar ouvido para o meu pai, para minha mãe, né? Vai ignorar, ela ignora, né? Ela faz birra, ela vira as costas, ela não obedece. E aí entra os limites, né? E de forma muito clara, né? Tem que ter disciplina, mas sempre entendendo que devem ter acordos, que os acordos que não forem cumpridos vai ser punido, vai ter uma punição para os acordos que não forem cumpridos, mas não de uma forma autoritária, coercitiva. Né? Essa forma repressiva não vai produzir desenvolvimento, não vai resolver nada. O que configura, nesse caso, as punições? Castigo? Assim, a gente espera, né, em termos ideais, que a gente não precise, porque o castigo também é algo que, dependendo de como ele é empregado, pode ser algo violento, mas vai funcionar em alguns momentos, é o que é o indicado, né? Se a criança não quer obedecer, não absorveu essa reflexão crítica, né, descumpriu o acordo e não se regenerou, não tentou reparar o erro, né, e não foi lá e pronto, vou consertar o que eu fiz, não, realmente eu errei, não vou mais repetir. Tem que haver essa comunicação, esses acordos. Mas se isso não foi desenvolvido, então um castigo do tipo tirar da criança aquilo que ela mais gosta, o passeio que combinou no domingo, sabe? Que vai para a praça, vai para o parque, não vai ter. Aquele presente de aniversário que você ia ganhar, você não vai mais ganhar. Enfim, tirar da criança aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta, para que ela sinta, perceba, possa perceber. É colocar no cantinho da reflexão. Agora você vai ficar aí, olha, vai ficar meia hora nesse cantinho, né? E tirar... tirar aquilo é uma forma de punir, né? Mas uma forma de punir não agressiva. Muito bom. Temos pergunta do público. Vamos lá, e várias. O Sérgio do bairro da Condor pergunta: como podemos promover uma educação positiva no dia a dia e como alcançar seus objetivos de superar dificuldades de aprendizagem, desenvolver a empatia e criar e manter relações positivas? Égua, Sérgio, pergunta de milhões. De milhões, né? Foram várias, uma só, né? Por onde começar? A senhora decide. Quer que ela repita? Eu vi alguma coisa com relação à aprendizagem, né? É entender, assim, que o emocional, se a gente tem uma educação positiva, se a gente recebe essa educação positiva, né? O nosso emocional, ele se desenvolve da forma mais adequada e promove também o desenvolvimento dessas funções cognitivas, entende? Da atenção, da memória, da aprendizagem, da inteligência, da linguagem. Tudo isso são funções mentais, né? São as nossas funções mentais. Elas vão se desenvolver, vão se integrar da forma mais esperada se nós temos esse emocional adequado. Se nós somos pessoas estáveis, crianças estáveis, com equilíbrio emocional. E os limites nessa fase, a criança tem que chegar à fase dos limites. A gente não vai sair dando limite para a criança, nasceu, vamos dar limite porque a criança estava engatinhando e derrubou não sei o quê. Então, é pensar que até os 3 anos, essa criança precisa se desenvolver, precisa construir essa personalidade, construir esse eu psicológico, saber quem ela é. Com certeza. Saber quem ela é. Porque se ela não desenvolve isso nos 3 primeiros anos, é uma criança alienada do mundo, que ela não está inserida no mundo. E aí vem esses diagnósticos que a gente conhece, entende? Então, tem que chegar até os 3 anos, e nos 3 anos, fazendo as birras que são esperadas, colocar limites, mas sempre dessa forma gentil, se é que eu posso falar, que não é violenta, né? Uma forma gentil. Gentileza gera gentileza,
né? E violência gera violência, é pensar nesses termos. Mais eu não perguntas sei chegando. Tem sim, Vanessa. Perdão. Achei. Dizem que os 2 primeiros anos da criança são conhecidos como a adolescência dos bebês, onde fica um pouco mais rebelde. De que maneira agir diante dessa situação e como aplicar a educação positiva? Júlia da Marambaia está perguntando. Quem perguntou? A Júlia da Marambaia. Júlia. Isso. Então, assim, eu não conheço essa impressão, né, de que as crianças dos 2 anos têm essa adolescência. E o que eu entendo, eu volto a repetir, né, o que eu entendo a partir da experiência prática e teórica é que até os 3 anos a criança, o bebê, é um bebê, estamos falando de primeiríssima infância, ele precisa ser construído. Ele precisa ser atendido às suas necessidades básicas. É uma criança que ainda está em construção, não precisa de limites ainda, não se deve estar impondo regras, porque senão essa criança vai ser reprimida, vai ser uma criança que não vai desenvolver a sua própria expressão, entende? Vai ser uma criança onde esse eu não se manifesta, como eu falei, alienada de si mesma, alienada do mundo, uma criança que não vai ter desenvolvido ali os seus próprios interesses, que a gente espera que quando chegue nessa fase dos 3 anos, mas aí ela tem que se desenvolver até essa fase, ela já consiga expressar os seus interesses, impor as suas vontades, as suas necessidades. E aí nessa fase, sim, eu posso estar falando de rebeldia, né? Mas até então é construção do sujeito. Se a gente começa a impor muito limite, muita regra, nos 3 primeiros anos de vida, essa criança não se constrói. Perfeito. Pergunta. O Fabrício mandou pergunta. Criança não namora. Você pode falar da campanha contra florescimento sexual infanto-juvenil? Ah, muito bom. Uhum. Por quê? Aí vou emendar na pergunta. Como é o nome do nosso É telespectador? o Fabrício Amador. Fabrício, obrigada. Vou emendar a pergunta do Fabrício dizendo o seguinte: por que também os adolescentes de hoje apresentam tantos problemas emocionais? Porque não tiveram uma infância adequada. Sim. Não tiveram a educação positiva, essas mediações, essas interações positivas como se espera, né? Sim. Foram relações abandônicas que, né, não receberam incentivos necessários até os 3 anos e não chegaram lá na fase egocêntrica, ou chegaram na fase egocêntrica e não receberam os limites adequados que são necessários para que eles se organizem emocionalmente. E sobre a pergunta do nosso telespectador, de que Sim. criança não namora, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Como é que é? Pode repetir a pergunta? Ele quer que você fale um pouco sobre a campanha Criança Não Namora. Sim, o que fala essa campanha para a criança não namorar? Não, a criança não namora. Eu vou repetir a pergunta. Criança não namora. Você pode falar da campanha contra o florescimento sexual infanto-juvenil? Eu não sei o que fala exatamente a campanha em si, né? Mas a sexualidade da criança, ela existe sim. Agora, o florescimento, né? Que isso já vem também de uma educação distorcida, de uma educação que não é positiva. Sim. Porque são estímulos distorcidos. A criança ela tem que receber do meio estímulos Sim. positivos, estímulos relacionais, estímulos para a sua construção adequada, favorável, positiva, estável, para que ela tenha equilíbrio emocional, estabilidade emocional, né? E esses estímulos, quando eles vêm de fora de forma distorcida, isso vai influenciar de uma forma negativa. Com né? certeza. Esse aflorescimento, ele é negativo. Perfeito. A sexualidade existe, mas é sexualidade infantil, não uma sexualidade distorcida do que seria essa sexualidade infantil, né? Eu sou nascida na década de 70, então minha adolescência foi na época de 82, 86, 88. O que a senhora poderia destacar como a maior diferença entre a adolescência dessa época para a atual? O que mais chama atenção na adolescência atual, diferente da sua época e mais ainda da minha, né? Que eu sou da década de 60, são as mídias sociais, os eletrônicos e toda essa parte da tecnologia, né? Que, bom, na minha época não tinha, né? Eu já tinha 30 anos quando eu tive que aprender a mexer no computador. Sim. E é bem diferente. Então, eu vejo que, assim,
o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento cognitivo, ele está muito impactado, está sofrendo muita interferência dessa relação com os objetos eletrônicos. Então, eu poderia dizer que o uso excessivo de telas e a conectividade atrapalham a formação emocional e intelectual desse indivíduo? Com certeza. Sim. Com certeza. Traz muitos transtornos e eu recebo muitos casos no consultório de transtornos por excesso de manipulação nos objetos eletrônicos, do uso dos objetos eletrônicos. Maravilha. Pergunta chegando. Alana Costa do Sideral pergunta: como lidar com adultos infantilizados? Boa pergunta. Sim. Então, esse adulto que é infantilizado, ele também não teve o desenvolvimento esperado, que a gente espera que o adulto chegue na fase adulta sendo adulto, né? E que ele tenha passado pelas fases necessárias para o desenvolvimento da forma mais adequada. Então, assim, é complicado lidar com adultos infantilizados, né? Você tem que encaminhar ele para uma psicoterapia, de preferência, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa amadurecer, né? E encontrar o seu lugar de adulto. Provavelmente não recebeu a educação positiva necessária para se tornar adulto quando adulto. Né? Mas existem os profissionais da área da saúde mental e que ele pode recorrer, ela pode sugerir para ele isso. Sobre os caminhos até chegar à psicoterapia, quais são os sinais de alerta que levam os pais a buscarem ajuda de um especialista? São muitos, né? Então, as crianças ansiosas, as crianças impulsivas, né? Aquela criança que continua na birra até mais tarde, não obedecendo, descontrolada emocionalmente, a criança com uso excessivo de telas, que é muito prejudicial, é prejudicial para o desenvolvimento das funções mentais, das funções nervosas superiores, Sim. Da atenção, né? Porque você, diante de um dispositivo eletrônico, você não interage, você está numa posição passiva, só recebendo informação. Exatamente. E o que promove o nosso desenvolvimento é a interação com outro humano. Nós precisamos do outro humano interagindo, promovendo o desenvolvimento. Perfeitamente. Então, por que é tão importante que os pais estejam atentos aos relacionamentos dos filhos? Presencial e virtualmente falando. Sim, claro, são os cuidados, né? Os cuidados, eles são em todos os aspectos. Devemos ter os cuidados em todos os aspectos, atender às necessidades dos nossos filhos, das crianças, em todas as fases do desenvolvimento, não é? Perfeito. E em todas as situações também com relação à questão das mídias sociais, de como eles interagem, o que eles estão vendo no computador, o que eles estão vendo na internet, tudo isso que estamos falando o tempo todo dos cuidados, né? De você ter essa disponibilidade de estar atento ao outro, né? Aos cuidados do outro. Isso é educar. Perfeito. Pergunta chegando. O Pedro Santos de São Brás pergunta: doutora, crianças malcriadas que chamam palavrão e agem com violência com a mãe, pode ter alguma influência de adultos? Excelente essa pergunta. Sim, com certeza tem. Primeiro, não receber os limites claros e precisos, como eu estava falando, necessários para uma organização emocional. Agora, eu posso só fazer um parênteses? Parênteses, por mais que os pais imponham limites, do que adianta os pais imporem limites se os pais não cumprem essas mesmas regras? Exatamente, eu ia falar isso Criança e adolescente agora. Acaba sendo um espelho do comportamento do que ele vivencia em casa. Não tenha dúvida disso. Eu ia falar isso agora, Sim, exatamente. sim. Os pais devem ser exemplos, Então, assim, não só o comportamento, mas evitar mentiras, evitar falar coisas que não sejam verdades, né? Que não sejam verdadeiras, que criem margem para equívocos. Sim. Né? Então, assim, ter sempre um comportamento muito claro, muito assertivo, né? E é muito honesto com eles mesmo, para poder ser um espelho para essa criação, né? Com certeza. Pergunta chegando. O Emerson de Coraci pergunta: a falta da roda de conversa entre crianças atrapalha nesse desenvolvimento? A roda de conversa entre crianças é sempre muito importante. A criança ter interação com outras crianças, né? Não é o mais importante na primeiríssima infância, até os 3 anos. Até os 3 anos, o que é realmente mais importante é ter uma presença rotineira e constante do cuidador, né? Do outro mais experiente da relação. Mas
estar com outras crianças interagindo, isso é muito positivo, porque desenvolve todo esse potencial emocional, né? Criativo também, promove esse desenvolvimento das funções também. Na educação, principalmente infantil, existe algo que seja proibido? Sim, aí vai depender do referencial de cada família, né? Tem algumas coisas... Mas em regras gerais, o que seriam... Vamos a 3 regras dos limites do que seria considerado adequado, para não deixar que uma educação permissiva estrague o futuro daquele indivíduo. Eu vou falar de forma geral, né, que eu acho o que os estudiosos, né, e os teóricos e os estudiosos, e aí a gente estuda aqueles que estudaram, né, e a gente continua estudando e é um ciclo, falam sobre regras, limites bem estabelecidos, disciplina para... Por exemplo, horários são muito importantes para que essa criança se organize. Né? Sim. Então, assim, o que é proibido? O que seria mais proibido? Seria uma educação permissiva. Então, você não tem hora para nada, você não tem hora para comer, você não tem hora para dormir, você não tem hora para estudar, você faz o que você quer. Isso seria o mais proibido, Perfeito. O mais proibitivo. Perfeito. Você tem que ter hora para dormir, hora para acordar, hora para comer. Você não precisa estar num quartel, não se trata disso. Sim. Mas isso é uma forma de ter disciplina e de organizar o comportamento e o pensamento e a atividade cerebral. Porque se você não organiza essa atividade cerebral, essa criança vai ser ansiosa, vai ser impulsiva, Perfeito. vai ser desorganizada emocionalmente e isso vai impactar o desenvolvimento das funções mentais. Perfeito. Da atenção, da memória, da inteligência, da linguagem. Ótimo. Pergunta chegando. A Carla do Tapanã pergunta como a escola pode ajudar na educação positiva. Excelente pergunta. Sim, a escola assim, é uma grande parceira da psicologia e eu sempre vou às escolas quando recebo um paciente para conversar. Sim. Porque a educação positiva ela deve ser aplicada também nas escolas pelos educadores, né? Os educadores, eles são fundamentais na educação, no desenvolvimento, na promoção do desenvolvimento dessas crianças, do humano. Sim. Né? Então, a educação é parceira da psicologia. São pilares da educação positiva. A educação positiva se fundamenta em princípios como o diálogo, o estabelecimento claro de regras, entendimento sobre os motivos dessas regras, solução pacífica de conflitos e foco nos acertos e não nos erros. Talvez seja isso que esteja faltando nessa relação entre pais e filhos. Sim, também, muito. Então, o que precisa é focar mais os acertos, né, e menos os erros. E o que mais que você falou aí? Que uma coisa solução importante... pacífica de conflitos. Então, é ter esse diálogo, né, como eu disse, é ter essa comunicação não violenta, abertura, o diálogo como base, a reflexão também, poder oferecer um espaço para que essa reflexão crítica seja desenvolvida e não só impor coisas, né, porque aí a criança, ela vai obedecer por obedecer, porque tem que obedecer, mas sem nenhuma reflexão. Então, assim, isso que você falou, explicar os motivos das regras e dos limites. Perfeito. Ok, tem que ter limite, tem que ter regra, mas tem que entender por quê. E não só simplesmente colocar ali na frente da criança e impor. Explicar, a criança precisa entender por que é necessário esse limite. Qual o motivo que leva a gente, os pais, a criarem essas regras, né? Para que a criança participe, ela tem que ser um ser participativo, é base no diálogo, entende? Com certeza. Para encerrar nossa entrevista, dicas preciosas de uma convivência harmoniosa entre gerações. Sim, é a base no diálogo, nessa comunicação não violenta, incentivar, poder fazer o reconhecimento positivo das ações, validar as pequenas iniciativas. Isso é que promove o desenvolvimento. A educação autoritária, coercitiva, ela vai reprimir, ela vai inibir e não vai possibilitar que essa criança se torne um adulto com autonomia. Perfeito. Com independência, com autonomia, se posicionando no mundo
né, se sentindo pertencente ao mundo, autônomo, com suas próprias opiniões, né? Vão ser crianças que vão se tornar adultos vulneráveis. Sem dúvida. E isso é muito perigoso. Mais e não é pergunta? benéfico para a nossa sociedade. Sem dúvida. Vamos lá, pergunta chegando. A Clédia Nani deu a pergunta: fazer compensações caso a criança cumpra o combinado é saudável? E ela dá exemplo, tipo, tirar boas notas na escola e ganhar um presente do final do ano. Bacana essa Eu pergunta. gostei dessa ideia, sim, eu acho que esses incentivos são bacanas, sabe? É assim, sempre são acordos, são trocas, são diálogos, são coisas que promovem essa educação positiva, né? Porque assim, eu já escutei mãe dizendo que ele não faz mais do que obrigação, ele tira nota alta, mas eu não elogio, eu não dou nada, porque ele não faz mais do que obrigação, ele só estuda mesmo, a única coisa que ele faz na vida é estudar. Oxe! Vamos elogiar essa criança. Tem que haver a compensação, com Tem certeza. sabe, não é assim, tá toda hora, né, fazendo essa troca de moedas, mas é reconhecer, é incentivar, é valorizar aquilo de bom que a criança tem, né? Porque aí tira a nota ruim, ó, castigo, é isso, um monte de coisa, né? Mete o sarrafo. E faz um monte de coisa boa, não fez mais do que sua obrigação? Não. Então, vamos valorizar essa criança, o que ela faz de bom, seus aspectos positivos. Excelente. Pergunta. A Suzana da Terra Firme pergunta como aplicar a educação positiva em crianças autistas. Boa pergunta. É promovendo o desenvolvimento dessa criança. A criança autista, ela viveu a primeira fase do desenvolvimento, essa primeiríssima infância, sem ser atendida nas suas primeiras necessidades. Sim. Então, ela não chegou aos 3 anos como a gente espera. Ela não desenvolveu o egocentrismo. Então, a criança autista, ela precisa chegar nessa fase. Ela não está ainda nessa fase de impor limites. Perfeito. Ela tem que ser construída enquanto sujeito. A gente tem que oferecer para ela essa relação, para que ela se perceba, para poder perceber o outro e fazer com o outro essa relação cadenciada. Excelente. Isso não foi instaurado. Bem, a educação positiva faz com que as crianças cresçam com melhor autoestima e com noções mais claras sobre liberdade, responsabilidade e principalmente respeito. Além disso, valorizar mais os acertos do que os erros ajuda as crianças a desenvolverem uma visão de mundo mais otimista e uma postura afirmativa perante a vida. Às vezes, esse caminho pode ser bem difícil, pode, mas com dedicação e amor é possível que todos nós consigamos chegar lá. Jane, tem algum perfil nas redes sociais que você se comunique com o público? Meu Instagram, eu não sou assim muito de ir lá no meu Instagram não, mas ele existe. Sim. Neuropsicologia, neuropsi.Jeane Lobato. Que maravilha. Eu acho que é isso. Foi ótimo te receber aqui. Muito obrigada pelas orientações, viu? Eu também agradeço. E agradecemos o público de casa com várias perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada pela interação. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Sem Censura. Até já.